Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, os versos de 1 a 14. Nós já lemos aqui a primeira leitura da nossa liturgia, o prólogo de João. Eu quero nesta manhã pensar com os irmãos e irmãs acerca de Jesus, nosso glorioso Redentor. Jesus, nosso glorioso Redentor. João 1, de 1 a 14. Diz-nos o evangelista João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, nosso glorioso Redentor. O Evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos. Quando João escreve o seu evangelho, já os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam em mãos da igreja há 20 anos, pelo menos. É um evangelho tardio. Ele difere dos demais evangelistas, dos demais escritores dos evangelhos, na sua forma de apresentar Jesus. O evangelista Marcos, que é o primeiro evangelho que surge, ele apresenta Jesus, começa o seu evangelho falando de João Batista. E de João Batista, então, ele apresenta Jesus e vai apresentando Jesus como o servo de Deus. Mateus, escrevendo para uma comunidade judaico-cristã, mais para os hebreus, os judeus, ele então escreve a partir da genealogia de Jesus e vai tecendo a origem de Jesus na história, começando de Davi. E então apresenta as profecias e o nascimento virginal de Jesus. Lucas escreve o seu evangelho para Teófilo, para uma pessoa. Ele escreve 2 textos, o evangelho de Lucas e Atos. E nesta carta ele vai dizer no início do evangelho, depois de acurada investigação: registro aquilo que achei por bem
revelar-lhe. Então ele começa a falar de Jesus a partir das profecias, dos cânticos de João Batista, de Isabel e assim por diante. João não. João, quando vai falar de Jesus, o nosso glorioso Redentor, ele não começa com os olhos ao redor, ele não começa com seus olhos na história, ele não começa com seus olhos no chão. O olhar de João está nas alturas, o olhar de João está além da história, o olhar de João está na eternidade, no céu dos céus, naquele que é. E ele então, ao começar a apresentar Jesus, ele nos chama a olhar aquilo que é desde sempre. E ele faz 4 afirmações nos primeiros 3 versículos que são extremamente relevantes para quem quer conhecer de fato Jesus, o nosso glorioso Redentor. Ele faz 4 grandes afirmações. A primeira afirmação que ele faz é que Jesus, que o Verbo é eterno. Ele começa: no princípio era o Verbo. Perceba você que o Verbo está no pretérito imperfeito. Ele não está no pretérito perfeito, foi. Ele não diz, no princípio foi o Verbo, mas ele está dizendo, no princípio era. O verbo ser está no pretérito imperfeito. Isso significa dizer que ele era antes das coisas. Antes do princípio ele já era. E ele falar no princípio, isso nos remete a Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio, os céus e a terra tiveram um começo, mas o verbo não foi criado, pois quando tudo foi criado, o verbo já existia, segundo João, ele afirma isto, porque o verbo é eterno, ele é pré-existente ao começo, ele é pré-existente ao início, o verbo é eterno. Aristóteles, no seu livro As Categorias de Aristóteles, ele vai dizer que nós só conseguimos entender realidades dentro de nossas dimensões de tempo, de tamanho e de espaço. Isso é importante para nós pensarmos acerca da eternidade e acerca da nossa realidade humana. Por exemplo, quando nós pensamos nessa ideia de tempo, olhando para a revelação bíblica, no Salmo 90, o salmista nos fala da eternidade de Deus e da transitoriedade humana. O autor faz um paralelo entre a eternidade de Deus e a finitude humana. E isto é tão complexo à nossa mente, isso é tão diferente à nossa percepção, porque no versículo 2 do Salmo 90, ele vai dizer: antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E no versículo 4, ele vai dizer: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. E ele conclui essa ideia no versículo 9, parte B, dizendo: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Como nós vamos dimensionar a eternidade se nós temos a nossa em mente que nós medimos o tempo? Por exemplo, se eu tirar de 1000 anos, 1 ano, eu já não tenho mais 1000 anos, concorda comigo? Eu tenho 999 anos, porque eu tirei 1 ano. Mas se eu tirar 1000 anos da eternidade, o que sobra? A eternidade. A eternidade. Se eu tirar 1 milhão de anos, o que sobra da eternidade? Toda a eternidade. Então nós não conseguimos compreender plenamente
este conceito de eternidade, porque a eternidade é um atributo de Deus. Nós não somos da eternidade. O atributo da eternidade é um atributo que só Deus tem. Eternidade é um atributo de Deus. E então, logo, o Verbo que estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo é eterno. A segunda afirmação que ele faz: o Verbo não apenas é eterno, mas o Verbo também é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O pensamento grego tinha uma ideia de que o Verbo era um ser impessoal. A palavra logos na filosofia grega, ela refere-se, é bem complexo, mas ela refere-se à palavra, à força, à razão, a ordenamento, aquilo que ordena, aquilo que dá ordem, aquilo que define, aquilo que cria, aquilo que gera, é uma força, é uma energia. João está contrariando aqui esse pensamento filosófico, está dizendo não. Ele está dizendo que ele está face a face com Deus. Veja lá comigo o versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava face a face com Deus, assim como Deus. O Verbo é uma pessoa da mesma substância, da mesma essência, tendo os mesmos atributos. E aí, no nosso credo niceno, eles vão afirmar que Deus de Deus é Jesus. O nosso Redentor não apenas é Deus de Deus, mas é luz de luz, co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, isso faz uma dimensão extraordinária da pessoa de Deus. João vai descortinando para nós a eternidade, e ele volta lá na criação para dizer que o Verbo lá estava, que Jesus lá estava, e que ele estava com Deus, e ele era eterno, e ele era uma pessoa. E em terceiro lugar, ele vai dizer que o Verbo era Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, sendo da mesma essência de Deus, ele faz as mesmas obras de Deus. Jesus não é fruto de uma história de Natal. Jesus é o próprio Deus revelado na história humana. Esta é uma verdade que precisa ser reverberada dentro do teu peito, dentro da tua alma, dentro da tua casa. Esta é uma verdade que precisa ser propagada, anunciada, verbalizada, pregada, anunciada aos mundos, para que venham a crer na pessoa gloriosa do nosso Redentor. C.S. Lewis vai dizer: em relação a Jesus, você pode ter apenas 3 possibilidades. Ele vai dizer: ou Jesus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele de fato é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, então ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensa ser, ele é um louco. Mas se ele é o que ele diz ser, então ele é Deus. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? E aí, você que me acompanha nessa manhã, eu preciso dizer para você: no prólogo, no início do Evangelho de João, Jesus é apresentado como não apenas o eterno, não apenas como uma pessoa, mas ele é o próprio Deus.
Ele é o próprio Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E ele vai dizer: eu e o Pai somos um. E ele também vai afirmar: antes que Abraão existia, eu sou. João faz 4 afirmações sobre Jesus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é Deus. Em quarto lugar, o verbo é criador. Veja os versículos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A matéria não é eterna. A matéria foi criada pelo nosso glorioso Redentor. Matéria e energia são necessárias para que haja vida. Alguém fora da matéria, alguém superior à matéria, superior à energia, criou, alguém deu início, alguém principiou todas as coisas. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para você a segunda afirmação acerca do mundo. Este mundo não veio por geração espontânea, não. O mundo não deu a luz por si própria, não. Em terceiro lugar, o mundo não é resultado de uma explosão cósmica. O caos gera caos. O caos não produz ordem. Como podemos admitir que, olhando para a natureza, essa protuberância da natureza, essa gloriosa expressão, esse cosmos infindável, com as suas justas leis, que ordena, que equilibra, que dá justeza, pode ser gerado por si mesmo? Impossível. Em quarto lugar, o universo não é resultado de um processo de evolução de milhões e milhões de anos. A teoria de Darwin não tem provas. Ei, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se há uma verdade que perpassa toda a história humana, é uma tentativa sutil, resistente, de rebelião humana contra o Criador. Este pecado original tem desdobramentos em toda a cultura humana. E essa tentativa de desconstruir, de tirar a ideia de Deus da cultura, de tirar a ideia de Deus como eterno, como Deus superior, como Deus criador, como Deus governador, como Deus que controla todas as coisas, traz um desejo, seja pela ciência, seja pela política, seja pela economia, seja pelo coração humano, seja pelo diabo, tentativas, sofismas, ideias, tentando desconstruir a pessoa de Deus, a glória de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele vai falar da justiça de Deus em Cristo, a partir do versículo 18 até o versículo 20, olha o que ele vai dizer, Romanos 1, 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Impiedade e perversão que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E Paulo vai dizer: tais homens são por isso indesculpáveis. Eu quero dizer para você que ore pelo seu filho, ore pela sua filha, porque o mundo, com as suas ideias, com as suas filosofias, vai querendo carcomer, corroer, desconstruir a fé. O mundo quer roubar, quer tirar, quer aniquilar a ideia de um Deus eterno, de um Deus superior, de um Deus não criado, de um Deus que não é coisa causada, Ele é a causa de todas as coisas. Há uma tentativa de querer juntar a teoria de Darwin com a pessoa de Jesus, e aí querem falar, sim, o nosso Redentor é o Criador, mas há processos evolutivos. Então, se nós concordarmos com isso, nós vamos também dizer que o livro de Gênesis não é de verdade, é uma história, é mito, que Adão e Eva não existiu. E se Adão e Eva não existiu, então a queda também não houve pecado. E aí a gente vai desconstruindo tudo aquilo que Deus revelou, e Ele se revelou na sua palavra. Nesta manhã eu quero chamar a sua atenção, meu irmão. João está apresentando Jesus, o nosso glorioso Redentor, como aquele que é eterno, como aquele que é uma pessoa, como aquele que é Deus, e Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Aí você pergunta, como assim? E aí eu digo para você, visita comigo o livro do profeta Isaías, no capítulo 40. O profeta Isaías, no capítulo 40, falando do nosso glorioso Redentor, ele vai dizer: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra, e pesou os montes em romanos e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. João está dizendo que aquele bebê que nasceu naquela manjedoura é o nosso glorioso Redentor, o Deus eterno, o Deus que é uma pessoa, o Deus que é Deus de Deus, coeterno. Oh, meu irmão, nós não podemos permitir que o nosso Natal seja roubado nessas expressões culturais. Mas nesta manhã eu quero aguçar a sua mente, incomodar a sua alma, provocar o seu coração a ler as Escrituras que revelam quem é Jesus. E João nesta manhã está dizendo a você, está dizendo ao seu coração, está dizendo à sua alma, está dizendo à tua mente que Ele é o Deus que governa e que criou todas as coisas. Ele é que está sentado, segundo Isaías, sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra.
Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. E por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Há uma ideia de que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todo o universo. Você vai lá na praia e você pega uma concha, na concha da sua mão, grãos de areia, e aí você chega em casa, e se você tiver paciência, esparrama essa areia, e começa a contar os grãozinhos, para você ver quantas tem, que cabem na concha da sua mão. Quer saber o tamanho do teu Deus? O tamanho do Deus que é glorioso, o nosso Redentor. Todas as estrelas ele chama pelo nome, e quando ele chama, nenhuma falta. Ô meu irmão, ô minha irmã, esse é o Deus do nosso Natal. Esse é o Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É isso que as Escrituras afirmam acerca do Deus do nosso Natal. E Ele é o autor da vida. Versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tudo o que existe, anjos, homens, animais, só existe porque recebeu dele a vida. Ele é autoexistente, ele é Deus, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. E eu quero dizer para você nessa manhã, se hoje você está aqui, é porque ele preservou e ele preserva a tua vida. Se hoje você está aqui com seu coração pulsando, é porque ele permite o seu coração pulsar, meu irmão, minha irmã. Se o glorioso Redentor fechar a torneirinha do oxigênio, você cai, você tomba e você falece, simples assim. Porque ele é o Deus que dá vida. Ele que é o autor da vida, vida física, vida biológica, vida espiritual. Toda a vida procede dele, nele, para ele. Por isso que nós vamos ter aquela doxologia extraordinária, porque para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele. Isto significa dizer, João ainda vai dizer que ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso significa dizer que a luz não se sente ameaçada pelas trevas, a luz não tem medo das trevas, a luz chegou, as trevas vão embora, Jesus chegou, não há nada, não há ninguém que possa resisti-lo. A fúria do mal não intimida, as forças do inferno não prosperam contra ele, nem a própria malignidade do mal o assusta, porque Jesus, ele é o todo-poderoso Deus. Oh meu irmão, ele salva, ele perdoa, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele faz e ele refaz, porque ele é o Deus doador da vida. Nesta manhã, eu preciso dizer para você, comunicar à tua alma, comunicar ao teu coração. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você vai comemorar o seu Natal, eu não sei quais são as circunstâncias que envolvem os teus pensamentos, os teus coração, mas deixa esta palavra penetrar o âmago da tua alma, o mais profundo do teu ser, porque o nosso Salvador é o glorioso Redentor, o Deus da vida, que gera vida, que do caos ordena a vida. E se você acha que a tua vida está um caos, e se você acha que a tua família está um caos, você está na hora certa, no lugar certo, diante do Deus que gera a vida na tua vida. Ele ordena o caos. O nosso Senhor e Salvador é o glorioso e poderoso Deus Redentor.
Depois que João nos apresenta nesses versículos a pessoa de Jesus, o eterno, a pessoa que Ele é o próprio Deus e que Ele é o doador da vida, então Ele vai falar das reações que vão se desenvolvendo. Aí então Ele entra na história. Depois dele nos descortinar a eternidade, depois dele nos revelar a gloriosa expressão do verbo, então ele entra agora na história. E quando ele entra na história, ele fala em primeiro lugar da palavra profética. Veja comigo os versos de 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Você sabe que entre o profeta Malaquias e o livro de Mateus, há um lapso de 400 anos. 400 anos. Houve culto, houve liturgia, houve sacrifício, houve ofertas, mas não houve palavra de Deus, silêncio da parte de Deus, 400 anos. Eis que surge um homem estranho, vestindo roupas diferentes, falando uma palavra diferente. E diz-nos o texto que multidões e multidões saíam, afluíam da cidade para o deserto para ouvi-lo. E ele proclamava: arrependei-vos e sejam batizados para que sejam cancelados os vossos pecados. Ele é a voz que clama no deserto. Ele é a boca de Deus que prepara o caminho do nosso glorioso Redentor. E as multidões afluíam a ele, e ouvindo essa palavra, se arrependiam, eram constrangidas, recebiam o mover do Espírito de Deus, e então iam às águas, arrependidas. E ele viu entre eles, entre as multidões, fariseus e saduceus. E João dá uma dura palavra a esses: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque eles eram religiosos, eles estavam cheios de religião, eles estavam com a capa, com a couraça religiosa, mas os seus corações estavam impenitentes, duros, incrédulos, desconexos com as realidades do céu baixando à terra. E as multidões, ouvindo João Batista, os seus corações amoleciam, e então a palavra de Deus lhe penetrava. Eram ovelhas que estavam sedentas. Meus irmãos, João Batista nos dá um grande ensinamento, porque ele ganhou fama, o seu nome ficou muito conhecido, as multidões afluíam a ele, e chegou aos ouvidos dele uma ideia: você não é o Cristo? Você não é o Messias? Que tentação! Que tentação! E ele vai dizer: não, eu sou sombra, eu estou apenas anunciando, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito e com fogo. Aliás, eu não sou nem digno de, abaixando, desatar-lhes as correias das sandálias dos pés. Eu tenho um estilo de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. E aqui nós temos uma preciosa lição de não querer ocupar um lugar onde Deus não nos colocou. É preciso ter consciência da nossa indignidade, é preciso ter consciência do nosso espaço, do nosso lugar, da nossa insignificância diante do Deus eterno, Criador e nosso Redentor. Nós não podemos arvorar aquilo
que nós não somos, para o qual não fomos chamados. Cuidado com isso, cuidado com a arrogância, com a altivez, com os movimentos que destoam da obra de Deus na tua vida. João nos ensina isto. E em segundo lugar, o segundo movimento é a rejeição. Veja no versículos 10 e 11, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja, no versículo 10, 3 vezes aparece a palavra mundo, 3 vezes. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não o conheceu. A primeira vez que aparece a palavra mundo, refere-se ao mundo físico. A segunda vez que aparece a palavra mundo, refere-se ao cosmos, a tudo que ele criou. E a terceira vez que se refere, nesse versículo, a palavra mundo, refere-se às pessoas. Isso é muito importante, termos uma leitura atenta do texto. Não podemos traduzir a mesma palavra sem perceber o sentido dessa palavra. Em terceiro lugar, os filhos de Deus. Meu irmão, veja que nos versículos 10 e 11, ele fala de que os seus não o receberam. Quem não o recebeu? Os judeus. Coração incrédulo, coração descrente, cheio de religião, cheio de conhecimento, cheio de leis, cheio de processos e procedimentos, mas vazio, desprovido de graça, desprovido de céu, alma desterrada, alma vazia, coração cheio de si, mente cheia de lei, desconexa, desconectada da presença gloriosa de Deus. Não receberam, mas, e aí no versículo 12 e 13, há uma adversativa que é fundamental e que ela é importantíssima quando nós falamos de salvação. Mas, João vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa conjunção adversativa, mas, faz toda a diferença. Em contraposição aos que não o receberam, Deus vai tornar filhos dele, aqueles que creem em Jesus. Todos ricos e pobres, todos homens e mulheres, todos teólogos e não teólogos, todos sábios, incultos, todos japoneses, chineses, africanos, brasileiros, todos, de todas as línguas, povos e nações, todos quantos aceitaram, receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor pessoal, a estes Deus os tornou filhos dele. E ele vai explicar melhor no versículo 13, os quais não nasceram do sangue. Quem os torna filhos de Deus? Os quais não nasceram do sangue. Você não pode afirmar, sou filho de Deus, porque seu pai é pastor, porque seu pai é presbítero, porque sua mãe é presidente da SAF, ou porque seu pai preside um ministério importante da igreja, ou porque eles fazem reunião de oração. Não, filho de crente não é crentinho, pode ser cretino, crentinho não. Porque no sangue, eu não posso ordenar ao meu filho, fazê-lo filho de Deus, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autoridade, nem mesmo da carne. Eu não posso autoafirmar em um momento de êxtase, em um momento em que eu estou numa profunda experiência de alegria, de serenidade, de
saciedade, em que eu olho para Deus e Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor me abençoou, então daqui para frente eu me defino como filho do Senhor. Não, ninguém pode se autodeterminar filho de Deus, nem do sangue, nem da carne, e nem da vontade do homem. Nem Pedro, nem Paulo, nem padre, nem pastor, nenhuma autoridade eclesiástica, nem a igreja, nem a denominação, ninguém pode afirmar categoricamente, seja filho de Deus. Então quem pode? Deus pode. Meu irmão, presta atenção nisto, é Deus que nos torna filho dele, em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã, que não é a fé que te salva, que não é a robustez da sua fé que te salva. Quem salva é Jesus, o Deus eterno, o Deus que é pessoa, o Deus que é o doador da vida, o Deus que morreu na cruz do Calvário. Ele é que salva por intermédio da fé, que também é dom de Deus. Por isso que Deus é que te torna filho dele, em Cristo Jesus. Não há mérito humano, não há interferência humana. É dom, é presente, é galardão, é graça de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não basta ter o DNA, não basta ter sobrenome, não basta ser membro da igreja, não basta ser pastor, não basta ser presbiteriano reformado. Isso não é suficiente, não é suficiente. Ser um assíduo frequentador da escola dominical. É preciso ser tornado filho de Deus pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Somente Deus salva. E no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O eterno, o autoexistente, o glorioso, o santo, o eu sou se esvaziou, foi encontrado numa manjedoura como um bebê. O poderoso Deus, o Senhor dos senhores, o doador da vida, o Criador se tornou também humano. Ele é o nosso Natal. Esta é a nossa mensagem, esta é a nossa proclamação. Jesus é o glorioso Redentor. E João conclui o seu prólogo, versículo 14, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele habitou, o céu baixou a terra, a eternidade entrou na humanidade, o transcendente entrou na nossa imanência. O glorioso se tornou pessoa, se tornou gente, para sofrer as nossas dores, para chorar as nossas dores, para suportar as nossas chagas, para viver a nossa vida, para morrer pelos seus e meus pecados, para dar a sua alma em favor da nossa existência eterna. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, quando João nos diz quem é Jesus, ele está falando da gloriosa expressão do Deus eterno que se esvazia e se torna humildemente um bebê. Aquele bebê é a vívida expressão de Deus glorioso na terra. Como filho de Maria, vivendo na simples cidade de Nazaré, crescendo entre os palestinos, é o Deus glorioso habitando entre nós. Ele é o nosso Emanuel. Agora veja aqui Mateus. Jesus faz algumas afirmações acerca de si. Eu quero concluir dizendo isso para você. Dentre tantas afirmações que ele faz uma que ele também atribui à igreja. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele afirma isto. Mas em Mateus,
capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Qual é a incoerência aqui? Há incoerência? Vamos pensar um pouco sobre isso. O sol brilha, não brilha? Por que o sol brilha? Porque ele tem luz própria. Ele brilha. Mas a lua também brilha, não é isso? Mas a luz não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol e nos dá a luz. Jesus está dizendo a mesma coisa dos seus discípulos. Vós sois a luz do mundo, para que vocês reflitam a minha luz através da vida de vocês. O que João está dizendo aqui, ele está refletindo essa glória eterna do nosso Jesus, o eterno Redentor. Ele está dizendo dessa glória, dessa luz eterna, que é a luz dos homens. Ele, como um luzeiro que resplandece em meio a uma geração incrédula e perversa, ignorante acerca das coisas de Deus, ele está refletindo a luz eterna. Assim a igreja o faz, quando ela proclama em obediência a luz de Cristo, ela reflete essa graça maravilhosa. Meus irmãos, deixa eu concluir dizendo para vocês acerca daquilo que em 1 Coríntios 1, versículos 18 a 25, Paulo fala sobre a loucura da cruz, como nós vamos hoje participar da mesa do Senhor. Veja 1 Coríntios 1, 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oh meu irmão, oh minha irmã, neste Natal, pense na gloriosa expressão do nosso Redentor, quando sentar-se à mesa para celebrar o Natal. Além de presentes, além de Papai Noel, além de tantas quinquilharias que a cultura nos empurra, nós celebramos a chegada do nosso glorioso Redentor. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir o coral.